antes de mais, opá, Fernando, é uma honra ter-te aqui. Muito obrigado pela tua disponibilidade, a sério. Obrigado a ti, obrigado pela oportunidade. Nada, Far From God é o novo álbum dos Municipal. Vai ser lançado a 3 de julho. O que é que podes revelar sobre este álbum aos teus fãs? O álbum vai sendo revelado, não é? Conforme os dias vão passando. Já tivemos dois singles, dois vídeos que foram recebidos com bastante entusiasmo por uma imensa maioria dos fãs. É um álbum que nós tivemos muito tempo a fazer, por razões de crise criativa, crise existencial, tempo. Os Municipal já têm 34 anos, portanto vamos tendo problemas e dilemas que não tínhamos no princípio da carreira. Acho que faz parte do nosso crescimento, tem sempre dores de crescimento até quando já estamos a entrar noutra fase da banda, e é um álbum que nos vê regressar, digamos assim, ou explorar canções mais simples, provavelmente mais diretas ao assunto, um álbum menos experimentalista e um álbum que nós temos, de alguma forma, descrito como um álbum de metal gótico, uma fusão muito, um, sem muitas camadas, lá está, sem muita coisa no caminho entre a nossa parte metaleira e a nossa parte gótica. Estamos muito contentes com o disco. Como é óbvio, é sempre um entusiasmo fazermos um disco novo e voltarmos ao contacto com os nossos fãs, com novas propostas, e até agora tem corrido super bem. Sim, e é um disco que está bastante interessante. Acho que está bastante bom. Acho que deve estar bastante orgulhoso do álbum. Como disseste, é um regresso às origens acaba por ser quase um regresso às origens dos Municipal, porque volta a mostrar mais aquele lado gótico, mais direto, como tinha, por exemplo, em Religious ou assim. O que é que te motivou a seguir mais esse caminho? Várias coisas. Para já, alguma confusão, porque nós já fizemos muita música. Nós vamos fazendo assim música ao sabor dos anos, e depois vamos observando o que se passa, o que sentimos, mas também o que se passa à nossa volta, e tentamos responder, porque é isso que nós fazemos, fazendo álbuns que de alguma forma tenham que ver e nos ajudem um pouco a perceber também aquilo que se passa connosco, aquilo que se passa também com o mundo, por assim dizer. Um, Nós tínhamos vários caminhos para percorrer, podíamos ter feito um álbum mais extremo, podíamos ter feito um álbum mais industrial, podíamos ter feito um álbum mais progressivo, porque tínhamos todas essas portas abertas, mas por coincidência ou não, nós fomos recebendo alguns sinais, não é? Para fazer um álbum como o Far From God. Acho que o primeiro foi alguém que me telefonou, um amigo meu, já não me lembro quem, tenho que ver quem é, porque tenho que falar desse episódio, que me perguntou se eu tinha cantado no álbum dos Tribulation, que é uma banda sueca, que fez um álbum em 2024 bastante virado para o gótico, com algumas influências dos Moonspell, também na voz, e foi por isso que me perguntaram se eu tinha feito algum feature ou se tinha participado de alguma canção, e eu fiquei muito curioso, fui comprar o álbum e adorei o álbum. Para mim foi o álbum do ano, em 2024. E foi curioso porque cheguei ao pé do Pedro Paixão e do Ricardo Amorim, as pessoas que compõem a música dos Municipal, não é? E eu faço as letras, e disse-lhes: olha, ouçam este disco, até lhes mandei no WhatsApp, no grupo que a gente tem. Epá, se os Tribulation fazem isto e eles nunca tiveram muito para aí virados, isto não poderá ser um sinal em que nós deveríamos, não é fazer o mesmo, mas deveríamos voltar um bocado a esta sonoridade, porque eu gostei e entusiasmou-me. Pronto, isso foi uma das razões. E penso que a partir daí também fomos assistindo, não tanto no metal, mas mais na eletrónica, um certo revivalismo gótico, com os Twin Tribes, com os French Police, com os La Bande Son Imaginaire, entre outras bandas, e depois o gótico foi aparecendo na minha vida, festas, livros, filmes, pessoas, etc. E portanto foi um bocado assim espontâneo, foi isso que nos levou, e ainda bem que nos levou, porque eu acho que esta mistura de metal gótico nos sai muito naturalmente, e toda a gente ficou bastante entusiasmada com o projeto, incluindo os membros da banda e o produtor, o Jaime Gomes Arellano, e penso que foi uma excelente escolha. Vamos ver qual é que vai ser a escolha para o próximo disco, não é? Mas para já temos que ir passo a passo, disco a disco, e acho que neste acertámos mesmo na escolha que fizemos, e acertámos porque não só pelas reações,
mas pelo facto de nós próprios termos ficado tão entusiasmados em voltar a este tipo de som. Sim, e tu falaste que poderiam ter feito um álbum mais extremo ou um álbum mais progressivo, e vocês de facto têm essa versatilidade. Acho que a única constante da carreira dos Municipal é a constante mudança em termos de estilos de álbum para álbum. Sentes isso também? Eu acho que temos um som, passado tantos álbuns, temos um som muito spell. Não temos é uma fórmula, por várias razões, porque provavelmente porque nunca ficámos muito contentes em nos limitar a um estilo. Não somos este estilo de banda. As pessoas debatem isto muito, mas se nós formos ao passado dos Moonspell, vamos ver, encontrar isso lá, desde o Under the Moonspell. O Under the Moonspell tem um pouco de tudo. Já é um álbum, um mini álbum muito velho, de 94, composto em 93, mas quando começámos a editar coisas maiores, de mais longa duração, até o próprio Wolfart tanto tem a Sim, sim. Vampire como a Erotic Alchemy, que é uma música completamente gótica, como tem músicas folk, como tem. Portanto, foi uma questão de irmos apurando. E isso realmente, não sei se há alguma versatilidade, mas isso também tem a ver com alguma insatisfação em nos colocarem numa caixa. Eu percebo, eu tenho muitos amigos em bandas e de vez em quando vejo-os um bocadinho aflitos. Provavelmente até têm mais sucesso do que os Municipal. Vão ter que fazer outro disco, vão ter, e às vezes só parece que muda as letras, e parece que a música é a mesma coisa. E nós nunca conseguimos. É um desafio para nós. Imagina que nós vamos fazer agora um disco que vai ser parecido com Far From God. Vamos ter mais. O próximo disco, vamos ter mais dificuldade em, se calhar, fazer isso do que se fizermos uma coisa completamente diferente. E depois depende muito do contexto. Por exemplo, quando nós vamos falar do Terremoto de Lisboa, acho que temos que fazer um disco épico. Temos que fazer um disco em português, temos que fazer um disco agressivo, uh, turbulento. Quando vamos falar das coisas que falamos Far From God, tem um disco, ser um disco mais suave, mais melancólico, mais contemplativo. E eu acho que a música é um bocado assim. Eu gosto de músicos e de bandas, tipo os Ulver, por exemplo, que vêm do black metal, e depois o último disco que eu comprei, que é maravilhoso, nem sequer canções tem, é coisas, experimenta experiências, bandas sonoras, paisagens sonoras, e eu gosto disso. Pronto, os Municipal são uma banda diferente, não é? Mas gosto da diversidade, já. Exato. É a vossa fórmula não terem uma fórmula para aplicar e repetirem Pois, os outros álbuns. ou não termos encontrado uma que acho que houve bandas que encontraram essa fórmula, mas pronto, todos os músicos, um bocado de cada cabeça a sua sentença, e nós Uhum. sentimos-nos bem. Eu nem sou um cantor que cante sempre da mesma maneira, uns discos canto de uma maneira, outros discos canto de outra. Sim. Pronto, é um bocado a Consoante aquilo nossa que a música natureza, pede também. sem dúvida, sempre. Sim. E em específico, este Far From God, pessoalmente, eu acho que situa ali a meio caminho entre o Irreligious e o Hermitage, porque de facto tem esse lado mais gótico, mas por outro lado é mais minimalista, como também era o Hermitage. Sim, Concordas com. sim, o Hermitage tinha mais camadas, mas este tem menos. Mas também era um disco mais progressivo, o Hermitage, não é? Sim, E sim. realmente, como é o disco anterior, vai ter sempre, quanto mais não seja a nível de sonoridade e também com o próprio produtor, vai ter ali um ponto pronto que se lhe pegue, não é propriamente uma ruptura. Mas, sem dúvida que houve uma intenção, concordo, houve uma intenção de simplificar um pouco as canções, porque lá está, quando nós fizemos álbuns tipo Night Eternal, tínhamos muitas mudanças de tempo, tínhamos muita coisa, e agora não nos apetecia ir por aí, por esse Wall of Sound, apetecia-nos fazer um disco que se pudesse ouvir bem, percebes? E um Mais disco para se simples. ouvir bem tem que, não pode ter muitas camadas, temos que aplicar a famosa expressão less is more, não é? Ou menos é mais. E foi exatamente o que fizemos no Far From God. Não estávamos muito interessados, estávamos interessados que soasse bem, mas às vezes estávamos interessados em ter partes que fosse só o básico dos básicos. A bateria, a voz, o baixo, a secção rítmica, não é? As guitarras, os teclados. E eu acho que isso beneficiou muito o som final e a nossa composição e a maneira como as pessoas se relacionam com as canções. Eu tive ontem numa maratona de entrevistas para os Estados Unidos, que é um país que os Municipal já foram muitas vezes, é um país muito difícil de se ingrar, etc. E tive muito mais elogios, porque é um país também que tem uma cultura mais metal e mais rock até, e este disco tem essa simplicidade, essa coisa
orelhuda, entre aspas, orelhuda no sentido das canções ficarem no ouvido. Isso é bom. Nós já tocámos duas canções ao vivo no Wave Gothic Treffen e foi uma reação espetacular. Outro dia estive a fazer um DJ set no Porto, no Vampires Ball, que é uma festa gótica, e também passei o Far From God e a reação foi espetacular. Portanto, acho que as canções têm muita sustentabilidade, acho que se aguentam muito, muito bem Sim, sim. em vários contextos, sim. Sim, e são extremamente orgulhosos, como estavas a dizer. Aliás, o riff do Cross Your Heart andou-me semanas e semanas na cabeça depois de ter ouvido. Também sempre é Pois muito isso funcional. é bom sinal e depois começa a ser horrível também, mas pronto, acho que a música é o grande criador das nossas memórias. Nós gostamos de música, nós até para as bandas, todas ou praticamente todas que eu conheço, a gente não tem aquela cronologia típica, ou seja, não dizemos 96, dizemos no ano do Irreligious, não dizemos 98, dizemos no ano do Sin, no ano do Antidote, por aí fora. E depois há essa memória sensível ou quase muscular dos ouvidos em que nós ouvimos um riff e depois damos por nós com ele na cabeça, de vez em quando até queremos dormir ou pensar outra coisa, e está lá. Mas eu acho que isso é um processo bastante bonito na música, percebes? Esse Sim, tipo de sim. criação dessa memória. Eu tenho isso com muitas bandas, mais melódicas, menos melódicas. Uma pessoa quando ouve, depende da proposta da música, uma pessoa quando ouve Slayer ficas logo todo alterado e estás pronto para, sei lá, fazer o quê a alguém. Quando ouves uma banda mais melódica, ficas assim, mas a música é um mood também, percebes? É uma atmosfera, é um estado de alma, por assim dizer. Por isso é que eu também ouço muita música diferente e por isso é que se calhar também isso influencia o facto de nós fazermos a música com influências que provavelmente são um bocadinho inesperadas numa banda que se formou mais num underground como os Municipal. Sim, sim. Acho que acaba tudo por refletir um pouco depois nas vossas criações também. Tu disseste recentemente numa entrevista já agora que este é o álbum mais importante da carreira dos Municipal. Em que sentido é que sentes isso? Como fui eu que disse, eu acho que para mim é. Para mim é por razões muito pessoais. É um álbum que me recupera muito o entusiasmo de fazer música, de estar numa banda, É. de fazer entrevistas, de ser a cara da banda, de organizar coisas, de estar com os fãs. Estes últimos anos com o Municipal não têm sido muito fáceis para mim. Desde a saída do Mike, depois com a pandemia, com o Hermitage, com o facto de não irmos em turnê. Portanto, ouvi uma série de episódios que me fizeram pensar se não estava na altura um pouco de eu fazer outras coisas e fazer livros, ou ir fazer consultoria musical, fazer contratos, ou trabalhar numa editora. Eu tenho uma editora, dedicar-me mais a essas coisas. E tive paciência, não é? E tive resiliência para também não tomar decisões precipitadas, porque ao fim e ao cabo eu tenho 51 anos, vou fazer 52, 34 ou 35 são passados nos Municipal, portanto é muito mais que metade da minha vida, a outra metade eu já nem quase nem me lembro de não ter estado nos Municipal, nos Morbid God e por aí fora, e foi a própria música dos Municipal, a música, a camaradagem, o facto de não trabalharmos via Dropbox ou via Zoom, estarmos no estúdio, de andarmos uns com os outros, de sabermos da vida uns com os outros, de termos programas uns com os outros, também não tanto quanto eu gostaria, porque não vivemos já na mesma cidade todos, e penso que isso me foi regenerando um pouco a pele que eu preciso para estar nos Municipal. Portanto, eu quando digo que é o álbum mais importante da carreira dos Municipal, não quer dizer naquele sentido que os músicos que dão as entrevistas, eu também já fiz isso e nem sempre é verdade, é o nosso melhor álbum, é o nosso álbum mais importante, porque eles, ao fim e ao cabo, nem acabam por ser melhores, nem acabam por ser os mais importantes, porque isso também não nos compete a nós julgar, mas há mais às pessoas que nos ouvem. Mas a este nível, neste enquadramento pessoal, não tenho dúvidas que para mim, e disse isto muitas vezes, e continuo a repetir, para mim foi o álbum mais importante da carreira dos Municipal. Talvez para ti não seja, ou para o Pedro não seja, ou para o Ricardo não seja, mas para mim é, e é isso. E como sou eu que dou as entrevistas, pronto, as pessoas depois vão guardando essa imagem, mas é sincera, é do coração. Sim, sim, e faz sentido também por aquilo que explicaste, também faz sentido que seja para ti, porque de facto acaba por ser.
o renascer dos Municipal nesse sentido. Sim, eu acho que, pronto, renascer é uma palavra. Eu acho que os Municipal nunca tiveram, pronto, nunca tivemos um Sim, ano nunca tiveram mortos, sabático, exato, sim. nunca tivemos uma reunião, nunca fizemos isso, nunca fizemos aquela chantagenzinha, é a última turnê, venham ver os nossos concertos, e depois nunca é a última turnê, depois quando chega ao fim já vão fazer outras turnés. Eu não quero nada disso para a minha banda. Eu quero que a gente esteja cá enquanto conseguirmos, enquanto as pessoas nos quiserem acompanhar e ouvir, também sem isso não dá, e mesmo quando não quiserem que a gente se junte aos fins de semana já mais barrigudos e velhos e façamos uma jam com músicas antigas, quero ter uma memória positiva se alguma vez isto chegar e que vai chegar ao fim. E por isso temos que renascer muitas vezes, mas eu penso que há um sentimento diferente, de mais confiança, talvez da minha parte, Uhum. e tem acontecido muitas coisas aos Municipal que já não acontecia há alguns anos, e isso é cíclico. Os nossos vídeos no YouTube, estes dois últimos vídeos, têm tido um crescimento que eu nem sequer consigo acompanhar. Eu quero meter, já temos 100 mil views, Sim. já foi, estás a Uhum. perceber? Que já temos 300 mil, já foi. Pronto, e isso é bom sinal. As críticas da imprensa lá fora, as coisas grandes, Rock Hard, Metal Hammer, etc., sempre top 5, sempre top 3 com o álbum, e nós não, pronto, nunca estamos à espera disto. Nós fazemos a música e depois é um bocado de sorte, de saber convencer as pessoas, das pessoas terem interesse, que é um processo muito mais difícil hoje em dia. Exato. Antes havia menos Uhum. discos, portanto havia maior capacidade de interesse, mas tem corrido tudo muito bem, Far From God, sem dúvida. Sim, sem dúvida, e ainda bem. Já agora que falaste dos singles, Cross Your Heart foi o vosso segundo single, fala sobre os acidentes rodoviários e sobre as mortes que surgem desses acidentes. O que é que te motivou a escreveres sobre esse tema? Andar na estrada, não só lá fora, mas principalmente em Portugal. Sim, Eu vejo muita vontade de morrer e de matar na estrada dos portugueses. É triste, é quase uma guerra civil. Não há um dia em que eu não ando de carro, já hoje andei de carro, já alguém me apitou, já alguém me deu sinais de luzes, já alguém se meteu no meu caminho, e é uma coisa quase diária. E eu também já fiz isso às pessoas. Portanto, o Cross Your Heart não é uma questão de prevenção rodoviária, mas é quase uma chamada de atenção provocada de uma forma mais poética, porque eu vou às estradas secundárias aqui do centro de Portugal ou do Alentejo, vejo sempre em todas sim, as sim. aldeias esses pequenos monumentos, não é? Esses pequenos altares com cruzes, com flores. Sabemos que houve ali um fim de uma vida triste, nomeadamente até de jovens, e é inacreditável como é que nós não tratamos isto de outra maneira. Um país que cada vez está mais perigoso na estrada. Eu vejo no Instagram, parece-me, e são todos sítios onde eu já passei, podia-me ter acontecido a mim, pessoas à luta, carros virados, e é uma sorte, é uma lotaria. Portanto, é uma canção que as pessoas só virem se lembrarem ter um bocadinho mais de cuidado, de ter uma condução menos agressiva, até mais defensiva, porque até agora não, já há alguns tempos da Operação Páscoa, e que acho que dobraram o número dos mortos. Eu, por acaso, estive atento a isso, andava a escrever as canções, andava a pensar nas matérias do vídeo, e as causas são todas fatores humanos. Alcoolismo, velocidade, cansaço, que também é uma coisa, condução perigosa, manobras perigosas. Portanto, está um bocadinho nas nossas mãos, e acho que devíamos tratar isso como eu cresci numa altura em que a toxicodependência era um problema muito grave em Portugal. Os nossos vizinhos morriam, havia vários problemas com drogas duras, principalmente com a heroína, e o governo português e as pessoas à frente do controle desse flagelo encararam-no como um problema sanitário e de saúde mental. E por isso Portugal é um exemplo, porque tratou as pessoas não como toxicodependentes, mas como doentes, como pacientes, e isso permitiu-nos acabar com esse problema. Acho que uma coisa parecida devia ser feita a nível rodoviário, porque a velocidade é uma droga dura, termos um carro bom é uma droga dura, sermos agressivos na estrada é uma espécie de vício, sim. Já agora também, uma outra das músicas deste álbum, o The Great Wolf in the Sky,
É, na minha opinião, a melhor música deste álbum. Como é que foi o processo de composição por trás dessa música? Consegues explicar? Também é das minhas músicas preferidas, também é das mais Uhum. antigas do disco. Eu queria fazer uma música sobre lobos outra vez, mas queria o lobo mais como uma entidade espiritual do que como um animal que marca território, que é feroz, que é um exemplo e que também é mais ou menos o nosso animal espiritual da banda, porque a gente tem Uhum. muita gente a trabalhar connosco, ainda bem, mas no fim do dia ficamos só nós os cinco, quase como uma pequena alcateia, não é? A juntar à outra que é maior, que é dos fãs, que é dos técnicos, etc. Eu sempre gostei muito do trabalho que o Pedro fez com os teclados. Eu não sei onde é que ele foi buscar aqueles teclados, mas parecem lobos a uivar. Eu até jogava que fosse um sampler, mas não, é um som de teclado, não sei qual. E acho que a música tem uma envolvência muito particular e depois foi uma música que foi composta muito rapidamente. Eu cantei-a muito cedo também no processo de composição. Depois inventei aquele refrão, que é um bocadinho mais épico, e a música tornou-se ainda mais especial porque é dedicada a um amigo nosso, que é o Pedro Silva, que morreu, faleceu quando nós tínhamos acabado de fazer o disco. Ele era um grande fã dos Municipal. Se não estou em erro, ele até foi enterrado com uma t-shirt da banda, deixou uma mulher e uma filha que lhe chamavam também o Lobo. Pronto, para elas ele era aquele lobo, uma coisa familiar, não é? Aquele protetor, etc. E isso, pronto, inspirou-me tudo para a canção e também para o pós-canção. E nós temos sempre aquela coisa de que as pessoas, católicos, crentes ou não, de que as pessoas vão para um outro sítio provavelmente melhor, não é? Deixando de grande tristeza. E pronto, e depois essa canção é como ter aquela estrelinha no céu. Nós vamos gravar um lyric video, gravar não, vamos fazer um lyric video também, tem muito essa faceta cósmica dos lobos, e penso que sem dúvida é uma das melhores canções do Far From God. Estou muito ansioso para tocar ao vivo assim que a lançarmos. Tenho certeza que a malta vai adorar também, porque acho que é um clássico instantâneo dos Municipal. Ótimo, Tem obrigado. tudo para Obrigado. ser. Também já disseste, assim, muito rapidamente, tu cantas as músicas também, especificamente tendo em conta aquilo que as músicas pedem. Para este álbum, tentaste alguma coisa diferente na tua performance vocal? Não, nada. Tentei fazer aquilo que conseguia, porque lá está, havia um álbum que tinha uma certa simplicidade e eu não queria nada inventar, porque eu tenho grandes dúvidas de mim enquanto cantor, porque eu nunca quis ser cantor, eu queria ser professor de filosofia, portanto eu caí um bocadinho aleatoriamente na grande técnica e na grande responsabilidade que é cantar numa banda. Eu conheço vários vocalistas, eu sou o marido da melhor vocalista em Portugal, da Sónia Tavares, e esses vocalistas, que são raros, abrem a boca e têm tudo lá. Têm a afinação, têm a cor, têm a textura. Eu não, eu tenho que ser um vocalista muito esforçado e tenho que inventar. Portanto, o que eu fui inventando ao longo dos tempos, também para justificar as minhas carências, é servir a banda. Eu gosto é de escrever letras, percebes? Não gostava muito que as outras pessoas as cantassem, as minhas letras foram municipal, portanto eu torno-me vocalista já nos anos 90, no princípio da banda, por escrever um bocadinho melhor que os outros elementos da banda. E eu tenho um truque ou um registro que fui fazendo, que é flutuar entre o que as pessoas chamam um barítono, não é? Um barítono já com tendências baixas, que é a minha voz mais gótica. Penso que este disco pedia mais essa voz gótica, porque os versos são muito próximos, são muito confessionais, por assim dizer. E o gutural, que é aquele grito que eu dou, que é muito mais fácil para mim. Eu, quando gravo as coisas gutural, eu gravo ao primeiro take. Nem tenho que fazer dois takes, porque é uma voz, não é a minha voz natural, mas é uma voz que me sai sempre bem. Eu, quando gravei o 1755, provavelmente gravei o álbum todo num ou dois dias. Aqui há que ter mais cuidado, mas o importante, tanto na música como nas letras, como na voz, é contar a história, é ter uma certa narrativa. Portanto, todos nós, o Ricardo é um guitarrista tremendo, desculpa, o Hugo é um guitarrista, um baterista fantástico, conseguem tocar muito mais do que aquilo que estão a tocar no Far From God. A simplicidade também não é fácil, mas não havia espaço para técnica, para virtuosismos, para floreados. Portanto, nós não temos nada disso nesta música, porque o que interessa são os Municipal, e temos que Coletivo em tocar si.
exatamente, para servir esse coletivo, esse projeto de todos. Exatamente, sim. E acho que isso se nota principalmente neste Far From God. E em relação a concertos, o que é que vocês têm programado para apresentar este álbum ao vivo? Nós temos vários concertos no verão, em Portugal. Vamos estar no dia 2 de julho em Porto de Mós. É um concerto de entrada gratuita aqui na zona do centro do país. É um concerto. Pronto, os outros artistas são muito diferentes de nós, mas nós já lá tivemos e é um concerto incrível, um sítio incrível, ainda por cima é gratuito. Vamos estar também no Barreiro, no dia 27 de junho, na concentração de motos do Barreiro. Temos mais algumas datas para anunciar em Portugal. Temos também o Extramuralhas, que é o festival gótico por excelência aqui de Portugal, em Leiria. Nós vamos lá tocar no dia 20 de agosto. E temos as duas festas de lançamento, começando pela última, que vai ser no 31 de outubro, no Art Club, no Porto, em que vamos finalmente voltar ao Porto com o concerto de Halloween. Fizemos muitos anos seguidos em Lisboa ou lá fora, agora vamos voltar ao Porto. E temos um concerto que, para mim, não desfazendo os outros, é o mais especial, que é a primeira vez que os Municipal tocam em Sintra. Vai ser no dia 12 de setembro, na Quinta da Riba Fria, que é uma quinta ao ar livre, já como praticamente toda a coisa em Sintra, com aquele ar mais vitoriano, mais inglês, mais português também, aquele ar mais gótico, chamemos-lhe assim. E temos de verão, lá fora, já fizemos um que é o Wave Gothic Treffen, o próximo lixo é o Grass Pop Metal Meeting, na Bélgica, e vamos lá tocar com imensas bandas. Eu ainda me lembro de várias datas, mas não me lembro de todas, portanto aconselho sempre a irem às redes sociais ou ao municipal.com, que a gente tem lá não só as datas como a informação para comprarem bilhetes. E estamos agora a ultimar uma turnê para 2027, mais para março, uma turnê europeia com os Municipal como cabeças de cartaz. Devemos anunciar só mais lá para setembro. E Fernando, foi uma honra ter-te aqui. Muito obrigado por teres Muito disponibilizado obrigado, este Daniel. tempo. Queres enviar alguma mensagem para os teus fãs? Queria agradecer a oportunidade de entrevista aos fãs e aos leitores e às pessoas que veem a Via Noturna, e queria convidá-los para virem aos concertos do Municipal. Agora é esta fase, não é? E as coisas que vão acontecer com os Municipal, vão acontecer muitas coisas agora com os Municipal, encontros com os fãs, talks na FNAC, vamos ter, lá está, concertos, oportunidades para nos ver, portanto venham ter connosco. E espero, do fundo do coração, que o Far From God se torne uma parte das vossas vidas e que também construa as vossas memórias. É para isso que serve a música. Portanto, quero agradecer todo o apoio e desejar-vos, enviar-vos um grande abraço e um grande Under the Spell.